Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do MemóriaCast, um programa criado pela Divisão de Pesquisa e Produção da Fundação Pro Memória de São Carlos e que traz a cada programa um convidado, um especialista ou mais de um, para tratar sobre temas interessantes de história, memória, patrimônio, sociedade, ciência e cultura. Meu nome é Leila Massarão, eu sou historiadora da Fundação Pro Memória de São Carlos e eu sou uma mulher branca, de cabelo enrolado louro na altura do pescoço, eu uso um óculos de grau de tom caramelo, estou com um headset vermelho, vermelho é ótimo, gente, preto na cabeça, e estou com um vestido estampado de alça, porque o calor está consumindo a todos nós vorazmente ultimamente, né? Essa edição vai ser muito diferente do que vocês estão acostumados, mas eu acho que todo mundo vai gostar. Pessoal, muito importante, então curtam o nosso canal, compartilhem nossos vídeos, acionem o sininho para saber quando a gente tem novas publicações lá no nosso canal do YouTube e conheçam as nossas outras redes sociais, todos serão muito bem-vindos. Nós temos perfis no Facebook, no Instagram e no TikTok. Agora também temos nosso novo site, ele já está no ar, com mais informações. Agora nós temos uma loja digital para quem tem interesse em baixar os livros digitais gratuitamente ou adquirir alguns dos nossos livros físicos. Para quem gosta de fotografia, o concurso de fotografia da Fundação Pro Memória de São Carlos, ele prorrogou suas inscrições até o dia 27 de fevereiro de 2026, a pedido dos candidatos. Nós tivemos muita procura, então nós ampliamos as inscrições, e o tema desse ano é turismo em São Carlos, meio ambiente, tecnologia, história, religião e cultura. O concurso tem os 3 primeiros lugares premiados e as fotos inscritas vão fazer parte do acervo fotográfico da Fundação Pro Memória, com todos os créditos preservados, obviamente. E quem quiser saber mais, entra no site da Fundação Pro Memória, o regulamento está à disposição, assim como as fichas de inscrição. O nosso site é promemoria.saoccarlos.sp.gov.br. Bem, no último dia 28 de novembro, mais um recadinho, a Promemória lançou o livro e a exposição A Presença Espanhola em São Carlos. A exposição está montada no prédio da Estação Ferroviária de São Carlos, no Saguão, e pode ser visitada todos os dias. O livro está disponível para aquisição tanto pessoalmente, na recepção da Promemória ou na loja do Museu de São Carlos, e pode ser também adquirido através da nossa loja oficial no site da Promemória. Os nossos cumprimentos do dia. Um abraço aos nossos ouvintes da Rádio WRB, a toda a equipe da rádio, os nossos parceiros do Grupo Comunicação e Pesquisa, e que nos ajuda nas nossas iniciativas digitais. Abraço também para os nossos seguidores nas redes sociais, em especial os novos seguidores que chegaram agora no nosso canal no YouTube, ao apoio e à participação dos nossos colegas da Fundação Pro Memória de São Carlos e aos seguidores tradicionais que estão sempre aqui apreciando as nossas edições e que nos prestigiam sempre. Este programa Memória Cast irá ao ar na Rádio WRB, na seção podcast, no dia 21 de dezembro, domingo, às 21 horas. Lembrando que todas as nossas edições, tanto do Palestras da Fundação Pro Memória quanto do Memória Cast, ficam disponíveis no canal da Fundação Pro Memória no YouTube e na seção podcasts da Rádio WRB. Bem, recados dados. Nosso tema de hoje é diferente do que normalmente a gente apresenta, mas a cada dia tem se tornado mais importante para as várias áreas de conhecimento, para várias áreas, não só do conhecimento, mas do comércio, da tecnologia, da indústria, enfim, em todos os âmbitos. Este é um tema que tem sido muito discutido, que é a inteligência artificial e os impactos que ela traz consigo, né? Para falar deste tema, nós trouxemos uma especialista no tema, que é a professora doutora Marisa Ferro, da Universidade Federal Fluminense. A Marisa é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, na área de inteligência artificial, coordenadora e idealizadora do Núcleo de Referência em IA, Ética e Ética Confiável, é isso?
Uhum. E pesquisadora apoiada pelo Instituto Serrapilheira e Faperja. É esse o nome mesmo? Falei certinho? Já tá bom. Doutora em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, mestrada em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela USP, com ênfase em aprendizado de máquina. A professora também é membro de Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Federal Fluminense, coordenadora de políticas institucionais para o uso ético e responsável da IA no grupo de trabalho em IA da Federal Fluminense, e seus principais interesses de pesquisa são IA ética, educação e letramento para IA ética, e IA para o bem-estar social, IA verde, IA e sustentabilidade, incluindo a previsão de eventos climáticos extremos, que esse é um tema bastante interessante para a gente discutir. Antes de passar a palavra para a Marisa se nos cumprimentar, eu queria informar que nós contamos hoje com a presença também do sociólogo João Paulo Vulante, que é graduando em análise e desenvolvimento de sistemas e que foi responsável pelo contato que nos permitiu ter a Marisa hoje aqui. Enfim, eu vou passar a palavra para a Marisa nos cumprimentar, depois João Pedro, por favor, nos cumprimente também e se autodescrevam, por favor. Olá, então, muito obrigada pela gentil apresentação, agradeço a Leila, ao João e a todos que estão envolvidos na produção desse podcast pelo convite para estar aqui hoje. Bem, eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro, na altura do ombro, cabelo liso, e estou usando um óculos de grau de armação verde, tenho olhos castanhos, e eu uso hoje uma blusa verde, verde bandeira, também combinando aí com os meus óculos. Ótimo. João Pedro? Boa tarde, ou bom dia, né, para quem estiver assistindo. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse podcast aqui, a presença da professora Marisa, da Leila, mais uma vez. E, bom, eu sou um homem branco, tenho barba, atrás de mim tem uma parede branca, eu uso uma camiseta azul caneta Bic, e tenho olhos castanhos e estou usando um óculos com armação acinzentada. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Agora vamos partir para a conversa. Eu acho que a gente tem que começar do princípio, do conceito. Como que a gente pode explicar para uma pessoa o que é inteligência artificial, Marisa? Bem, a inteligência artificial, ela pode ter a gente pode ver essa definição por diferentes áreas de estudo, né, para começar. Então, a inteligência artificial, ela é estudada pela antropologia, psicologia, filosofia, o direito, e, no meu caso, estudo ela do ponto de vista da ciência da computação. Então, a minha definição, e que também vai estar muito relacionado com o que muito das pessoas imaginam e têm contato, então é desse ponto de vista computacional, né? Então, outras áreas poderiam definir de uma maneira diferente. A inteligência artificial, ela pode ser definida como um sistema computacional que tem o objetivo de imitar comportamentos inteligentes do ser humano. Então, por exemplo, o ato de ver alguma coisa, né? Naturalmente, aquilo que estamos olhando, nós processamos aquilo internamente de alguma maneira, e naturalmente a gente vai agrupar ou classificar, ou fazer algum processamento com aquilo que nós vimos. Então, isso é um comportamento inteligente do ser humano. Uma outra forma, por exemplo, por meio da comunicação oral, como está acontecendo aqui. Então, eu estou falando, as pessoas estão ouvindo e processando o que eu estou falando e estão juntando ali coisas, né, por meio de um processo cognitivo, fazendo associações. Então, os sistemas de inteligência artificial, eles têm esse objetivo de imitar comportamento inteligente humano, semelhante ao do ser humano. Então, quando se fala, assim, de inteligência artificial, então a gente imaginaria um sistema que pudesse imitar todo o comportamento inteligente do ser humano, interagir por meio
da escrita, da fala, da visão, né? Atuar no seu ambiente por meio de algum tipo de atuador, né? Mas o que a gente consegue fazer hoje é agir, né? Imitar alguns comportamentos específicos do ser humano. Então, muito relacionado essa questão da comunicação oral e escrita, e também da visão, né? Que a gente chama de visão computacional. A inteligência artificial, ela é uma área enorme de estudo, que tem muitas áreas, né, muito ampla, isso só pensando do ponto de vista da ciência da computação. O que a gente vê no nosso dia a dia, que nós temos bastante contato, é uma das sub-áreas mais intensas na área de pesquisa hoje, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina, que seria nesse nossa tentativa de imitar um comportamento humano, que é como aprender a partir de experiências. Então, o aprendizado de máquina, que é grande parte do que a gente vê hoje no nosso dia a dia e que estamos em contato, é feito, então, esse processo de tentar aprender, e aí a gente utiliza muitos exemplos, ou seja, muitos dados. Se eu quero aprender a classificar uma imagem, vamos dizer, eu quero aprender a classificar imagens de cães e gatos. Então, eu vou precisar de uma quantidade enorme de imagens de cães, uma quantidade enorme de imagens de gatos, e descrever o que aquilo é um gato, o que aquilo é um cachorro, e aí, por meio de algoritmos que vão utilizar várias equações matemáticas, procurando maximizar objetivos. Então, a gente vai fazer isso que a gente chama de aprender, né? Como a gente vê hoje, o que se chama de IA generativa, são modelos também de aprendizado de máquina. Só que ao invés de classificar ou de predizer um número, como a gente fazia, a partir de um grande conjunto de exemplos, aprende-se a criar, então, por exemplo, um novo texto, a criar uma imagem a partir daqueles exemplos. No caso, eu não sei se, eu sei que a sua área é a área da computação, mas hoje a gente, o contato mais comum, como você já bem disse, é essa questão do aprendizado da máquina, de todos esses programas, desses aplicativos que estão disponíveis para uma gama enorme da sociedade, sem que necessariamente ela saiba exatamente o que ela está fazendo. Né? O quanto disso produz efetivamente um aprendizado? Porque, no seguinte sentido, como existem muitas pessoas alimentando essas máquinas, como que é feito eu não sei se é uma triagem das informações que entram nessa produção. Olha, então, existem várias maneiras da gente fazer esse trabalho, né? Se a gente pensar nesses grandes modelos de linguagem, que é o que imagino que você está pensando, né, nesse momento, que vai gerar novos conteúdos de texto, ou até também técnicas que geram outras imagens, vídeos e etc. A gente não tem sempre um processo de curadoria importante por trás desses conjuntos de dados. Quando a gente está trabalhando numa área de pesquisa científica, como eu trabalho, por exemplo, na área de previsão de eventos climáticos extremos, a gente gasta um longo tempo melhorando e fazendo a curadoria desse dado. Nós sabemos que esses modelos que estão disponíveis por aí, fizeram uma raspagem de conteúdo da internet muito grande para poder ter esses exemplos aí, esses dados. E não há clareza absoluta sobre qual foi o processo de curadoria da utilização desses conteúdos provindos da internet. Na verdade, o que a gente mais vê, de acordo com os resultados, é que não há todo esse processo de cuidado. Então, isso que você fala, esse aprender, a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque essa palavra pode levar a um aprender que está muito distante do ser humano, porque a própria palavra que se utiliza na definição da área de inteligência também é muito difícil de ser definida, não há nem consenso nessa definição do que seria de verdade inteligência. Nos cria aí algumas más concepções do que realmente seria inteligência nesses sistemas, que não tem nada de próximo com o que o ser humano tem de inteligência, e o aprender também não é esse aprender como
nós, seres humanos, fazemos, né? Fazemos isso por meio de medidas de distância, né, cálculos euclidianos, cálculos, diferentes equações de otimização. Então, é um aprender aí diferente, mas esse processo de curadoria do dado realmente é uma questão bastante importante. Ela é levada em consideração, dentro das áreas específicas de estudo, com certeza isso é considerado, mas isso é considerado de uma forma mais ampla, porque o que nós vemos hoje, que está ao alcance da população em geral, são ferramentas voltadas muito às redes sociais, quando muito nas redes sociais, né, num público mais amplo, né? Quão viável é a gente utilizar a inteligência artificial dessa forma? Tanto do ponto de vista do que ela pode produzir, quanto dos resultados que ela tem. Depende do objetivo, né? A gente precisa ser um pouco mais específico. Quando a gente está falando de rede social ou de mídias sociais, eu estou imaginando algoritmos que estão fazendo direcionamento de conteúdos. Isso vai acontecer a partir dos conteúdos que nós mesmos colocamos nas mídias sociais, e existem algoritmos específicos de aprendizado que vão nos apresentar, fazer direcionamento de conteúdos e até muitas vezes conseguem influenciar as nossas decisões através daquilo que nos é mostrado. Quando a gente fala de ferramentas de aplicativos, de ferramentas de IA generativa, como, por exemplo, modelos de linguagem, tipo ChatGPT, Gemini, essas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado, eles são úteis, né? Eles têm aplicações úteis para ajudar a acelerar algumas tarefas repetitivas, gerar conteúdos que são repetitivos, mas que justamente por causa desse dado que é utilizado para o seu treinamento, que é coletado a partir de um monte de informação da internet, que pode estar ali representando estereótipos, vieses, discriminações de toda ordem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização daquele resultado, né? Então, agora tem mais ou menos um mês, na Universidade Federal Fluminense, eu fui responsável pela organização de um guia de uso da IA generativa no âmbito da universidade, justamente para passar essas orientações, entender um pouco como que ela funciona e passar essa orientação dos cuidados que a gente deve ter. Então, se eu estou usando e estou gerando algum conteúdo de texto, primeiro que aquela autoria, ela não pode nem ser dada à máquina, que não é um agente moral, mas também não é uma autoria totalmente minha, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado nesse processo do que eu estou fazendo. Se eu estou apenas revisando um texto meu, e às vezes é muito útil quando eu quero escrever um texto em uma língua que não é a minha, por exemplo, o inglês, eu nunca vou escrever como um nativo, né, daquela língua inglesa. Então, é muito útil nessa correção, mas mesmo assim a gente precisa ainda fazer uma revisão muito detalhada para ver se não houve alteração nenhuma daquele conteúdo, não foi alterado ou incluído alguma coisa ali, mesmo que se peça que não, para verificar, né, se eu não estou gerando ali, através, às vezes, do meu próprio texto, criar alguma coisa com um conteúdo que seja enviesado, estereotipado para algum grupo da população, ou discriminando algum grupo que já é subrepresentado, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado nesse processo de revisão. Tomar muito cuidado também com que tipos de documento que eu carrego nessas ferramentas. Então, às vezes, eu estou revisando um trabalho, por exemplo, um artigo que é inédito, estou num trabalho de revisão, eu não posso colocar esse artigo ali para me ajudar nessa revisão. Esse Sim. conteúdo nem é meu, esse é conteúdo inédito de uma outra pessoa, que eu não tenho a garantia de onde vai parar. Né? Eu não vou fazer uma patente e vou colocar o texto ali para revisar esse texto, que eu não tenho garantia, né? Dados de contratos ou dados que são confidenciais, sensíveis. Então, são cuidados que a gente deve tomar. Até essa semana foi veiculada uma notícia, semana passada, né? Porque hoje nós estamos gravando numa segunda-feira, de que a USP, o reitor da USP, teria instituído um curso de introdução à inteligência artificial para
todos os alunos da graduação em todas as áreas. Eu acredito que vá nesse sentido do que você está falando, desses cuidados, desses resguardos, e eu diria do bom uso da inteligência artificial como ferramenta positiva, né? Não como... Por exemplo, nós que somos das ciências humanas, o risco do uso de releituras a respeito de eventos e tudo mais é extremamente perigoso, porque isso já acontece sem inteligência artificial. Com a inteligência artificial é mais assustador ainda, né? Mas é nesse sentido, então, você acredita que essa formação prévia, ela vai ajudar nesse sentido, pelo menos deve ajudar nesse sentido? Porque Eu acredito que sim. Porque pelo que você está falando, o trabalho que você fez na Federal Fluminense é um pouco hoje o que a USP vai tentar implementar, talvez, nos seus alunos, né? Com seus alunos. Eu acho, assim, eu vi essa nota sobre a USP, eu não tenho os detalhes da disciplina, eu imagino que vá além, né? Eu acho que instituir uma disciplina de inteligência artificial para todos os cursos, isso deve ser realmente o futuro de todas as universidades, porque todos os cursos precisam ter um letramento básico sobre inteligência artificial para saber como utilizar, para saber o que o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Porque às vezes nós temos temores infundados e expectativas exageradas, né? Então, para os dois lados, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, esse guia que nós elaboramos na UF, ele tem esse sentido de passar esse letramento inicial, para conter temores e também expectativas exageradas, trazendo esse letramento. Agora, numa segunda fase, nós vamos descobrir como é que é a percepção por meio de pesquisa, né, no âmbito da universidade, para depois fazer estratégias de capacitação. Eu acho que essa iniciativa da USP é um pouco diferente, porque ela institucionaliza uma disciplina, e eu acho fantástica a ideia, e eu acredito que o futuro deva ir por aí, sim. E nesse caso, hoje a gente está falando que isso está acontecendo dentro da universidade, é um público muito específico e está direcionado às suas áreas de atuação. Você acredita que, não sei quanto tempo, eu nem sei se você consegue mensurar isso chega numa cadeia educacional anterior, ensino médio ou fundamental? Você acredita que isso chegue? Será necessário chegar também nesses grupos? Eu acho que já deveria ter chego, na verdade. Tá. Eu costumo trabalhar nessa área de educação, né? E sempre colocando isso. Na verdade, nós temos hoje, eu acho assim, o tempo que a gente vai levar, eu não sei, porque isso depende muito mais de uma força política federal, né? De capacitação primeiro dos professores. Mas nós já temos hoje, na Base Nacional Curricular, a BNCC, né, computação, que institui o ensino da computação com pensamento crítico, algoritmos, desde o ensino fundamental. O nível de implantação dessa BNCC ainda tem pouca amplidão, né? E por quê? Quem precisa ser capacitado primeiro para poder oferecer isso para os estudantes? Os professores. Né? A gente não pode simplesmente jogar a responsabilidade para o professor se ele não tem essa oportunidade de se capacitar. A Sociedade Brasileira de Computação agora trabalhou, né, e agora já está abrindo as primeiras turmas do profissionalizante em computação, mas ainda a capilaridade, né, para atingir todos esses professores do ensino no Brasil, eu acho que vai ser demorado, a gente precisa também ter infraestrutura na escola. Mas eu até escrevi um artigo esse ano no workshop de educação em computação, onde eu comparo o que é proposto na BNCC Computação com as habilidades e competências para estudantes que é colocado no guia da Unesco, e que é muito próximo do que a China já tem implantado em todo o ensino fundamental.
Então, eu faço essa comparação. A gente ainda tem uma distância da BNCC Computação para conseguir adquirir essas habilidades de entender, usar e desenvolver IA ainda bastante distante. Mas seria necessário que nós já tivéssemos isso lá desde o ensino fundamental. A discussão de educação no Brasil, na verdade, ela ainda este parece do ponto de vista que eu tenho, ainda até um tema distante, quando nós temos problemas estruturais muito grandes dentro da escola, da educação e de como ela tem se propagado. Pelo que você me diz, no caso da China, existe uma aplicabilidade dessa introdução desse ensino. Então, não é uma, como que eu posso dizer, não é uma idealização, existe uma prática já existente de que isto funciona, né? No caso do exemplo chinês. Eles colocaram isso no currículo desde a educação básica e isso está funcionando realmente, está sendo ensinado para estudantes desde que entram na escola, né? Sim. Então, isso está dando resultado. Isso é um projeto de país. Enquanto, né, a gente não tiver esse projeto de país que passa pela educação, a gente vai demorar para conseguir, né, ter isso aqui também. Tá, exatamente, essa é uma questão bastante complicada, né, das coisas. Você falou de outro tema que, na verdade, hoje a gente ouve falar de inteligência artificial em vários níveis, como a gente já tinha comentado, que é sobre a questão da reprodução de preconceitos, de racismos e tudo mais. E eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com recursos humanos, e ele estava discutindo, e ele trabalha com diversidade na indústria, né? Como introduzir esses grupos minorizados dentro das indústrias, que eles sejam aceitos e isso seja algo normalizado, né? Não seja um grande, meu Deus, que curioso, né? E ele estava falando que ele começou a fazer mais pesquisas em torno disso, e que quando ele chegou na inteligência artificial como ferramenta, ele ficou bastante assustado com como a inteligência artificial estava retornando quando ele falava de pessoas homossexuais. E ele ficou bastante assustado, porque esse era um dos grupos que ele estava trabalhando na época, e era extremamente pejorativo e extremamente caricaturizado, digamos assim, né? É disso que você está falando quando você fala dos preconceitos que podem gerar dentro da IA. Exatamente, Leila. Se a gente pensa, então, nessa ideia de aprendizado de máquina, ou IA generativa, ou seja, que você aprende a partir de dados, então você está aprendendo a partir de textos que estão disponíveis na internet, ou a partir de fotos que estão disponíveis na internet, vídeos, etc. Nós sabemos que há estruturalmente na sociedade preconceitos de toda ordem, grupos Sim. que são o tempo todo sofrem de estereótipos. Então, por exemplo, as mulheres. Há um estereótipo muito forte sobre as mulheres. E isso se reproduz se você não tem uma curadoria no momento do desenvolvimento desses aplicativos, dessas ferramentas que utilizam esses dados para treinamento. Se esse dado não passar por uma curadoria, um cuidado de que haja uma representação igualitária, que você não esteja ali com uma base de dados enviesada só para um grupo, que geralmente já é o que é sobre-representado, e etc., então isso vai se reproduzir. Então, acontece, esses cenários de contratação, ele é um dos mais, assim, típicos que a gente utiliza para mostrar essa reprodução de preconceitos no uso da inteligência artificial nos trabalhos de ética. Inclusive, amanhã tem a defesa de um aluno de TCC que ele desenvolveu um game em que o cenário do game é um cenário de contratação numa empresa, porque nós queremos, e aí para usar esse jogo para ensinar ética em IA, mostrando ali os vieses que pode acontecer, sabe? Então, esse é um cenário bastante típico da contratação. Isso começa já um caso que ficou clássico, né, na época do cenário de contratação da Amazon, que se percebeu que não se contratava mulheres para os altos cargos, simplesmente reproduzindo
uma forma de preconceito. Então, se coloca assim, olha, a contratação utilizando inteligência artificial, ela pode ser muito positiva, porque ela tira o humano que tem um viés. Mas se você não cuidar com a base de dados que você treinou, ela simplesmente vai continuar reproduzindo. E a gente toma muito cuidado que essas tomadas de decisão que envolvem uma vida humana, você está tomando uma decisão sobre pessoas, né, que vai impactar na vida das pessoas. Então, sempre ter um humano também nesse loop para fazer uma dupla checagem disso. Esse de contratação é só um exemplo, existem várias outras formas, como a gente vê imagens que são reproduzidas, né, bastante estereotipadas. Os assistentes de voz, a maioria tem voz feminina. Por quê? Por que eu não tenho a escolha de trocar, ou porque naturalmente eu tenho, ou o nome do chatbot sempre é feminino, ou a voz é sempre feminina? Carregando o estereótipo de que a mulher é feita para o cuidado, para cuidar do outro, para servir, né? E às vezes a gente nem se dá conta dessas questões. Então, realmente, se não tiver muito cuidado, isso pode acontecer, sim. Essa é uma discussão que eu vejo repetidamente dentro das nossas áreas de atuação em relação a esses grupos minorizados, né? Porque, no final das contas, hoje é um tema recorrente na área das ciências humanas, quando a IA chega para nós, foi uma das primeiras coisas que nos tocou, né? De que o que estava retornando era muito marcadamente, desculpa, heteromasculino branco, né? Heteromasculino branco. Era isso que nós tínhamos, né? E ocidental, Sim. né? Tem um perfil muito característico. E aí a gente começa a questionar exatamente. Que bom, né? A gente começa a questionar esses conteúdos da IA, fazer essa curadoria que é necessária a ela. Mas e se tratando de um pouco mais sobre a questão da ética dentro da inteligência artificial, além desse cuidado com o que você recebe da IA, né? O que mais a gente precisa estar atento em relação a isso? Bom, se eu não sou o desenvolvedor que tem o poder, né, de estar na curadoria desse dado, eu tenho só que tomar realmente muito cuidado de ter esse pensamento crítico sempre no uso da tecnologia. Então, a gente sempre fala, não basta ter letramento, é preciso ter letramento crítico. Então, está sempre com esse olhar crítico sobre aquele conteúdo que é gerado. Lembrando que em texto, majoritariamente, o que foi utilizado de texto para esses treinamentos são textos de língua inglesa, né? E as outras linguagens que são faladas no mundo, ou culturas de povos originários, de indígenas, isso está menos de 0,1% da representação. Então, ter esse olhar crítico. E há essa reprodução ainda de estereótipos nesses conteúdos, seja de imagens, de tudo. A própria música que é gerada também, sempre com ritmo, com estilos ocidentais, né? Estilos orientais não vão ser reproduzidos, os nossos específicos. Então, tomar muito cuidado na curadoria do próprio conteúdo que a gente usa com essa visão bastante crítica, né? Bastante cuidadosa. Porque eu acho que hoje, quando a gente... Eu estou falando do ponto de vista do consumidor final, e eu falo de consumidor por conta do consumo mesmo, dessas ferramentas, dos chats GPTs da vida e essas coisas. Eles tomam, a sensação que eu tenho quando eu observo o que tem sido feito, é que eles tomam os produtos desses programas como algo dado e certo, né? Então, o que falta é exatamente essa questão do senso crítico, de entender como aquilo é produzido e por que você tem que observar o que ele está te retornando. E aí a gente tem uma questão que as pessoas têm muito pouca interpretação de texto, ainda, infelizmente, que também é uma falha educacional, né? A interpretação de texto é uma questão também de uma falha
educacional. É algo que a gente precisa parar e pensar. E aí a gente vê aí eu vou para os memes, porque é o que as pessoas consomem, né? Será que eu vou passar o resto da minha vida perguntando se isso é IA ou se é de verdade, né? Porque o consumidor final, ele recebe isso e ele tem isso como verdade. É bastante complicado. Pode falar. Isso daí é uma coisa bastante perigosa em modelos de linguagem, que ele não foi feito para reproduzir conteúdo, conhecimento. Não é para isso que um modelo de linguagem foi criado. Ele foi criado para criar textos que sejam coerentes, e aí vem o perigoso, convincentes. Né, próximos à linguagem humana. Então, ele pode estar reproduzindo um texto ali que vai ser criado a partir daqueles treinamentos, mas que vão estar ali juntando palavras que probabilisticamente acontecem juntas com mais frequência. E vão gerar esse texto que parece super coerente, super correto, e tem sempre esse sentido de ser convincente. Hoje se trabalha muito para se colocar um não sei aí nesse processo, né? Porque nunca vai ter uma resposta não sei ou não tenho certeza. Sempre vai ser uma resposta bastante convincente. Então, até nesse guia a gente usa um fluxograma que foi proposto num guia da Unesco, que fala, se você tem expertise suficiente para conferir se esse conteúdo de texto aqui que você está utilizando, ele é verdadeiro ou não. Se você não tem, muito cuidado. Acho que o João queria comentar o João, coisa, eu ia chamar ele agora. João, pode falar. Eu queria perguntar uma coisa, na verdade, porque a gente está falando de IA, né, de inteligência artificial, mas tudo parece muito assim, parece um espectro, né, o fantasmagórico. Aí, o que, se possível, eu queria que a professora comentasse um pouco essa questão que vai de encontro com a sustentabilidade também. Porque como é que esses equipamentos operam para gerar palavras, para gerar esses textos aí com base na probabilidade do que foi passado, né? Sei lá, eu quero gerar uma imagem, viralizou muito, né? Sei lá, criar imagens do Estúdio Ghibli, ou imagens de desenho. Qual que é o impacto disso, né? Porque a gente está só fazendo. Aí, onde que fica armazenado? Onde que isso... A gente só está fazendo bem a meio termo. Isso demanda uma grande capacidade computacional por meio de data centers, tanto no sentido do armazenamento quanto de processamento, né? Então, muito do que a gente tem de técnicas, né, de abordagem de inteligência artificial hoje, elas utilizam modelos que já são bastante antigos, mas antigamente a gente não tinha capacidade computacional e nem uma quantidade de dados tão grande para fazer esses treinamentos e tornar essas coisas possíveis. Antes de falar da questão da sustentabilidade em si, eu queria só colocar uma coisa que, como o João falou, né? Está sendo disponibilizado, aí a gente faz, né? Aparecendo do estúdio não sei o quê, de vez em quando aparece um. E aí, essas ferramentas são colocadas como gratuitas. Só lembrar que sempre quando tem alguma coisa gratuita, ou o produto é você ou o seu dado. Não existe nada gratuito, né? Então, só já levantar esse alerta para quem utiliza. Então, vai entrar num processo aí muito que você tem que pensar no peso da conveniência do que você está fazendo versus privacidade. E o outro é a questão da sustentabilidade, como você falou. E aí a sustentabilidade, ela se coloca de maneira integral, do ponto de vista econômico, social e ambiental. Eu sei que, geralmente, quando se fala dessa questão da sustentabilidade da IA, se pensa mais na questão ambiental, do consumo de energia, mas existem outros pontos que estão atrelados à sustentabilidade, como, por exemplo, processo geopolítico muito sério, de dominação econômica, de homogeneização, de concentração de poder, que impacta na parte do eixo econômico e social da sustentabilidade também, né, de maneira bastante intensa. Mas do ponto de vista ambiental, então, para manter esses data centers funcionando, para poder, então, a gente fazer dancinha do TikTok, gerar textos, né, ou gerar imagens, etc., a gente precisa ter esses data centers com uma capacidade enorme de processamento e de armazenamento que tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Data centers
sempre existiram, né? Quer dizer, e aí cada vez mais populares nos últimos anos. É uma questão de soberania nacional, os países terem seus próprios data centers para fazer pesquisa, para descobrir medicação, para desenvolver vacina, para fazer reposicionamento de fármacos, ou seja, os data centers eles são muito importantes. Porém, com o uso da inteligência artificial generativa, o uso desses equipamentos computacionais cresceu absurdamente. Eu não vou me lembrar os números exatos agora, mas o crescimento de utilização e de construção de novos data centers voltados especificamente para conteúdos de inteligência artificial teve um grande crescimento. Esses data centers, além de ter uma necessidade de energia elétrica para manter todos esses núcleos de processamento funcionando, é preciso também que ele mantenha um sistema de refrigeração que possa manter esses data centers sem alteração de temperatura. Poucos graus de alteração pode levar a esses equipamentos a se desligarem, né, porque eles geram muito calor durante o seu funcionamento. Então, existem diferentes formas de refrigeração desses centros, né, de processamento, que pode ser ou pelos próprios aparelhos de ar-condicionado, que utilizam energia elétrica também, ou pode ser por meio de refrigeração com água, né? E aí você precisa de água potável, porque você precisa que esses... porque pode gerar alguns fungos, bactérias no sistema e etc., né? Então, há estudos, ultimamente eu trabalho com consumo de energia de data centers mais ou menos desde 2016, 17, e depois mais recentemente só pensando no uso para inteligência artificial e avaliando quanto que isso consome. A gente percebe que disso tem um impacto que é um CO2 equivalente, né, dióxido de carbono, que é um dos gases que mais influenciam nas mudanças climáticas. Mas, mais recentemente, nós começamos a ver que há um grande impacto também no consumo de água, né, que é necessário para alguns desses da refrigeração de alguns desses data centers. É uma forma de refrigeração. Então, hoje a gente faz cálculos, né? Inclusive no site do meu projeto tem uma calculadora lá que você pode colocar quanto de energia você consumiu e que você vê equivalente em garrafas d'água ou em lâmpadas acesas ou emissão de CO2, as equivalências lá, quanto que seria equivalente a um carro, por exemplo, rodando tantos quilômetros, dá pelo site, dá para fazer todas essas equivalências aí. Então, tem impactos importantes também, né? O treinamento, ele tem um impacto muito grande, que é preparar esse modelo para deixar ele pronto e colocar ele para uso, mas na sua utilização também, quando ele está lá fazendo o que a gente chama de inferência, que é dar essas respostas, que o modelo já está pronto, também porque ele também utiliza essa capacidade computacional. E essas ferramentas de IA generativa, por exemplo, gerar um texto, gerar um vídeo, ele consome muito mais água do que uma busca, como a gente fazia uma busca naqueles buscadores, tipo Google ou outros, né? Entendi. Aliás, eu lembro de ter visto um artigo e ele comentava que, na verdade, você tem várias questões em relação à sustentabilidade da IA, porque tem a questão da água, da emissão de CO2, e ele falava dos custos dos equipamentos, o que faz com que você reduza a capacidade de quem tem recursos suficientes para ter esses equipamentos e desenvolver esses equipamentos, e se pensarmos em nações ou instituições supranacionais, que alguns grupos vão ter essa capacidade, né? E isso é extremamente complicado também. Exato, esse é do ponto de vista que eu comentei, de homogeneização, de concentração de poder, questões geopolíticas. Né? É nesse sentido, por conta do custo do investimento também, né? Muito alto. Sim, hoje, por exemplo, o tipo de arquitetura computacional, que são as GPUs, que são mais famosas e mais utilizadas para esse tipo de coisa, é uma corrida, né, de quem consegue adquirir essas placas aí de GPU para poder fazer processamento de inteligência artificial.
Falando um pouco da questão do seu projeto sobre as alterações climáticas extremas, do que trata esse seu projeto? Bom, ele é um projeto apoiado pelo Instituto Serrapilheira e a FAPERJ, que tem o objetivo de prever eventos climáticos extremos na área urbana do Rio de Janeiro. A gente trabalha mais especificamente com chuva e temperatura, prever chuva, essas chuvas de grandes volumes, é muito difícil fazer a previsão que a gente chama previsão de curto prazo, né, com até 6 horas de antecedência, e então esse é uma coisa bastante desafiadora, não só para o Rio de Janeiro, para o mundo todo, mas o Rio de Janeiro ele tem uma questão específica que torna ele ainda mais desafiador do que para outros locais do mundo, porque o Rio de Janeiro tem a proximidade com o oceano, tem lagoa, tem 3 maciços na cidade e tem florestas urbanas. Então, a gente tem uma condição ali muito específica e muito difícil de prever. Então, o projeto ele nasceu com esse objetivo, de ajudar com inteligência artificial, fazer essa predição desses eventos extremos para melhorar os sistemas de alerta precoce, né? Que o operacional possa alertar a população, remover essas pessoas de locais de áreas de risco. Só que desde que esse projeto nasceu, sempre houve um incômodo muito grande da minha parte, por 2 pontos. O primeiro era pensar na cidade que aquele evento ele era extremo para quem? Né? Então, decolonizar esse olhar de medidas de que milímetros de chuva, apenas de tantos milímetros de chuva em tantas horas, era uma medida que não era específica o suficiente, porque isso daí a gente sempre tem que pensar isso, extremo para quem? Né? Então, a gente trabalhou com mapeamento de áreas de vulnerabilidade, né, o índice de vulnerabilidade para a cidade do Rio, e um outro ponto, que tudo que a gente faz nesse projeto é baseado em abordagens de IA verde. Então, nós estamos com um artigo agora, que logo vai ser publicado na Nature, onde utilizamos dados de radar para prever esses núcleos, né, de tempestades na cidade, e conseguimos aplicar uma forma de modelagem onde a gente reduziu 70% da necessidade de consumo de energia. Então, todos os estudantes do grupo, nós temos ali pós-doutoranda, alunas de mestrado, desde a iniciação científica, todo mundo sempre focado em abordagens, em buscar abordagens cada vez mais baratas computacionalmente para poder fazer isso. Mesmo que a gente não consiga ter uma grande redução nas abordagens, nós temos um compromisso com a transparência. Então, no site do projeto, por exemplo, a dissertação de mestrado que foi concluída agora, né, está lá no site com todas as medidas de quantas horas de processamento foi, qual o consumo de energia necessário, o que isso gerou de CO2 equivalente e de água que foi necessário para fazer para gerar esse resultado, com um compromisso de transparência para mostrar para as pessoas, olha, nós estamos gerando conhecimento, mas é óbvio que isso ainda tem impacto. Às vezes as pessoas acham irrelevante isso, do ponto de vista que se eu alcanço uma solução precisa o suficiente, as pessoas dizem em muitos locais que eu vou fazer palestras sobre esse tema. Por que você está interessada e preocupada com modelos de IA verde? Se você conseguir desenvolver uma solução precisa o suficiente, você pode salvar muitas vidas. Bom, 2 coisas. Primeiro, que não parece coerente uma pessoa que está lutando contra as mudanças climáticas não se preocupar com a mudança climática. Mas, geralmente, esse ponto não é convincente. Segundo ponto, quais são os países que têm sofrido mais impacto com as mudanças climáticas? Países do sul global. E aí entra numa coisa que você acabou de falar. Quais são os países que vão ter prefeituras com menos capacidade de resposta, de ter equipamento computacional
que seja necessário um modelo de treinamento pesado para você colocar lá no operacional e que precise de muita energia. Os mesmos que são os mais impactados. Sim. E aí, o que você faz quando você não observa esse ciclo? Você cria um ciclo de injustiça climática. Uhum. Né? Então, por isso também a gente precisa pensar no operacional. Como que eu vou colocar isso numa prefeitura do Sul Global para ajudar a melhorar a resposta a um evento extremo, se eu não estou pensando se ele vai ter essa capacidade computacional depois. Então, são essas questões que a gente trata no nosso projeto. Entendi. São dilemas bastante complexos, na verdade. Deixa eu te perguntar, qual que é o site? Você citou ele algumas vezes, qual que é o endereço Olha, dele? nós temos o ia-etica.uf.br. Lá vai ter o link para todos os projetos, os projetos de ética, tudo, mas vai ter também o link para o projeto específico, que é o Rio Nowcast mais Green. E o site chama rionowcastgreen.uf.br. Nowcast Green, tudo junto? Sim, rionowcastgreen.uf.br. Porque depois a gente até coloca, para quem estiver nos assistindo, nós vamos deixar na descrição do vídeo. Né? Eu pra faço quem quiser... certinho. Isso, porque daí as pessoas que tiverem interesse em conhecer mais profundamente esses projetos podem acessar. João Pedro, você queria falar mais alguma coisa? Eu gostaria, sim, claro que é outro, não sei se posso chamar Godzilla, mas é um assunto longo, mas eu queria, se a professora pudesse, falar um pouco do surgimento da inteligência artificial, né? Dizem que ela é ligada ao Alan Turing, lá nos anos 50, que ele tem aquele artigo que ele fala se as máquinas podem pensar, né, com tradução livre. Então, assim, sei que é uma história enorme, mas assim, a área de pesquisa, na verdade, historicamente, se você olhar desde dos textos antigos de Grécia, dos grandes filósofos, você vai ver textos aonde se pensava em uma forma de automatizar serviços humanos, né? Com algo que não tinha esse nome, inteligência artificial, então a história realmente ela é muito antiga, mas quando se coloca realmente dentro de um histórico mais direcionado, então vem da época da década de 50, né, em torno de 1950, realmente é quando tem esse artigo do Turing. O Turing, eu não sou nenhum especialista, existem especialistas em discutir o que o Turing queria trazer na época, mas o Turing tem um artigo, e nesse artigo, podem as máquinas pensar, ele já previa essa possibilidade de você ter sistemas, também não era chamado ainda inteligência artificial, mas ter sistemas que fizessem tarefas e que pudesse se passar, inclusive, por ser humano. Então, e aí ele vai discutir várias formas de consciência, de inteligência e tal. Então, o Turing ele é um dos pais da computação, né? Então, ele tem aí esse artigo importante que o liga a essa área. Em 1956, é feita uma conferência em Dartmouth, onde se cunha esse termo, inteligência artificial, que é essa área, então, de pesquisa em busca de imitar né, de mimetizar esse comportamento inteligente do ser humano e com diferentes abordagens de pesquisa, abordagens que procuram imitar realmente a forma, entender, né, e simular como que o ser humano age e pensa, ou aquelas abordagens mais baseadas na questão da racionalidade e que são matematicamente mais definidas e etc. Então, é uma área antiga. Depois a gente passa, tem assim,
o primeiro desenvolvimento de um primeiro neurônio artificial, né, tentando imitar esse comportamento do cérebro, né, como que o cérebro, as ligações neuronais, né, por sinapses, a passagem do sinal e etc. E existe aí, então, a gente coloca geralmente desde 1950 esse histórico aí, então é uma área bastante antiga. E aí, como eu mencionei, mas por que a gente não ouvia falar? Isso ficava muito restrito. Eu mesmo trabalho na área de inteligência artificial há em torno de 25 anos, né? Mas ficava muito restrito ao âmbito dos laboratórios. Já existia alguns eletrodomésticos, algumas coisas em carros, na aviação, na área de pesquisa variada, mas ficava muito restrito ao ambiente né, do laboratório, dos pesquisadores, ou então estava ali embutido num carro ou num avião, e a sociedade não tinha essa interação. Então, a partir do momento que você passa a ter uma grande disponibilidade de dados e poder computacional e consegue, né, dispor isso, fazer esses treinamentos, a área começa, né, a ter novas evoluções. Então, mais ou menos a partir de 2010, a gente começa a ter mudanças bastante significativas, mídias sociais, nós mesmos fornecendo esses dados para treinamento, recursos computacionais se barateando, né, se tornando mais populares, e até que se tem, então, uma ferramenta que acaba caindo no domínio público, né, como foi o ChatGPT, e aí se popularizou, e aí parece que a inteligência artificial veio nessa época, mas ela é da década de 50, e as evoluções dos algoritmos, dos modelos matemáticos, etc. Você sabe que você perguntou isso, eu fiquei lembrando de como, dentro do senso comum, essas pessoas relacionam a IA com a robótica, o desenvolvimento desses robôs mesmo, cada vez mais humanizados, entre aspas, e cada vez mais especializados e tudo mais. Existe uma relação efetiva entre essas duas áreas, mas não necessariamente estamos criando o Exterminador do Futuro. Não, na verdade, assim, no passado, sempre quando eu ia fazer alguma palestra ou falar sobre inteligência artificial, eu sempre perguntava para as pessoas, quando se fala em inteligência artificial, qual a primeira imagem que vem à sua mente? E geralmente a visão era Exterminador do Futuro, era um robô humanoide matando todo mundo. A guerra das máquinas e tudo. Hoje em dia, quando eu faço essa mesma pergunta, as pessoas já não mais se relacionam a isso, elas se relacionam com o ChatGPT, que é um robô, só que um robô sem corpo. Então, há uma interação, sim, entre a área da inteligência artificial e da robótica, mas a IA existe naturalmente sem a robótica, assim como a robótica existe sem a inteligência artificial. Sim. Mas, quando elas se unem, você pode fazer isso que você está falando. Então, por exemplo, ter um robô humanoide. E isso eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar e trabalhar, que tipo de robôs a gente quer ter na nossa sociedade, né? Nós que trabalhamos com ética sempre procuramos falar, olha, não adianta depois que o robô estiver entre nós, você está tendo que pensar em legislação trabalhista de robô, ou direitos do robô, ou então porque você tem um robô muito parecido com um humano e o seu filho se apegou a ele. A gente tem que pensar nisso antes disso se virar, isso está espalhado na sociedade. Então, por exemplo, eu não acho que a gente deva ter robôs humanoides que se assemelhem a seres humanos. Nós já temos uma necessidade. A gente já antropomorfiza o ChatGPT, que não tem corpo, tem um monte de gente ligada emocionalmente a esses robôs. Imagine um robô humanoide com alta semelhança a um ser humano, o tipo de impacto que isso pode ter. Tem gente que acha positivo, tem gente que acha que não, mas como sociedade a gente já precisa pensar agora. E esse é um aspecto ético que a gente não considera. Né? Agora você estava falando, nossa, nós não consideramos esse ponto de vista.
Eu não tinha pensado nisso, pelo menos. E é bem interessante isso. Eu estava pensando, quando eu falei disso, eu lembrei da questão da automação no século XIX, né? Que eles criavam aquelas, eram máquinas, né? Ou elas tocavam piano, ou elas faziam alguma coisa do gênero, mas elas eram extremamente humanizadas na sua aparência, né? Então, isso é uma busca que existe na mentalidade, na cultura humana há muito tempo. Então, hoje seria muito natural você encontrar esse tipo de interesse também agora. Mas aí essa questão ética realmente precisa ser levada em consideração. Né? Por exemplo, você gostaria de ter um robô que capturasse tudo que um familiar, vamos supor, uma pessoa perdeu o seu familiar, ela morreu, e ela deixa um rastro digital, Sim. Né? Um legado. Você gostaria que alguém reproduzisse um robô para conviver com aquele robô, imitando o comportamento daquele familiar que se foi? Tem gente que acha que não, tem gente que quer. Mas o que é correto fazer? Como que a gente deve reagir a isso? A gente tem muita coisa para pensar. Inclusive, eu acho que faz uma semana saiu alguma coisa do tipo, mas você criava como que fala? Um avatar, né? E você fazia exatamente isso, né? Você colocava nesse avatar essas características da pessoa que tivesse partido. Eu achei bastante absurdo, mas enfim, isso já está sendo feito em algum nível, né? Isso já está sendo pensado. Já. E o que vai sair disso é outra história, né? Mas bastante séria, na verdade. A gente fala disso, mas a gente também tem a questão, por exemplo, eu não sei como isso deve ser considerado, a questão dos robôs cirurgiões, né, que eles também estão sendo alimentados por inteligência artificial para fazer essas cirurgias a longa distância, com acompanhamento médico, do profissional médico, né. Eu não sei quanto isso também precisa ser discutido eticamente, né, ou se existe uma discussão ética em torno disso. Na parte de trabalho, de todo tipo de trabalho no geral, existem pesquisadores, inclusive a gente teve um pesquisador que esteve no Brasil semana passada, eu fui participar de um debate, o professor Peter, da Universidade de Lucerne, eu nem sei pronunciar o sobrenome dele, ele é de Zurique também, professor visitante da Universidade de Zurique, e ele lançou um livro específico sobre essa questão de futuro do trabalho. Então, tem várias questões aí a serem pensadas. Nessa parte de medicina, há vários avanços que vêm do ponto da complementaridade do ser humano, né? Melhorar a precisão de diagnósticos, de cirurgias, de análise de exames de imagem, etc. E sim, todas as áreas têm que ser pensadas, tem que ter debate do ponto de vista ético. Sempre falo, nunca deve ser, não acho que nunca se deveria discutir em nenhuma área, se discutir ética sem ser multidisciplinar e interdisciplinar. Né? Senão a gente comete aí, pode estar cometendo vários erros e deixando de ver várias arestas que precisariam ser tratadas. Mas tem, assim, essa discussão do ponto de vista da medicina, tem grupos trabalhando, mas é uma área que eu tenho bem pouca interação. Apesar de trabalhar na comissão de ética, mas da Faculdade de Medicina, mas a área de saúde com IA, exatamente, eu tenho pouca interação. Eu entendo, mas é que conforme a gente vai pensando nessa questão desses usos, vai puxando para a mente onde isso já está sendo aplicado de alguma forma e se isso gerou alguma discussão, se houve alguma discussão antes da sua aplicabilidade, da sua aplicação ou não, né? Isso é bem, algo, mas é algo a gente se pensar para tudo também. É como você disse, você vai usar a ferramenta, você tem que usar essa ferramenta de uma maneira crítica, né? De uma maneira racionalizada do que você está fazendo, por que você está fazendo, para que você está fazendo, né? E o que isso custa, né? João Pedro. Eu acho que só um complemento, claro, se me permite, eu sempre falo para os meus alunos,
sempre quando você for fazer uso de qualquer tecnologia que você fala assim, isso é benéfico, isso é bom, complementa essa pergunta e fala assim, benéfico para quem? Exato. É bem interessante isso. É exato. João Pedro, você tem mais alguma questão para a nossa convidada? Não, acho que foi isso, os principais pontos, né, da nossa proposta, acho que tudo muito bem contemplado, assim, muito bem discutido, enfim, maravilhoso. Então tá bom. Eu agradeço muito você ter conversado com a gente. Eu achava, era exatamente, a gente precisava dar essa visão da IA que está além do chat GPT. Na verdade, a gente veio muito nesse sentido conversar, porque a simplificação, às vezes, é extremamente perigosa. Né? Você acaba criando um problema maior do que uma solução. Né? Eu agradeço muito você ter conversado com a gente, ter se disponibilizado um horário dentro da sua agenda, sei que é bastante complicado. Agradeço muito. Eu deixo o canal aberto para você fazer os seus comentários finais, sua despedida, o que você achar que seja interessante de complementar. Tá, joia. Muito obrigada, eu só agradeço mais uma vez o convite. Eu sempre acho importante a gente levar, né, esse conhecimento sobre o que é inteligência artificial, do que realmente ela é capaz, do que não é, né? Não acreditem nessas histórias aí de A geral, criando consciência. É muito importante para essas big techs que façam que a gente acredite e tenha esses temores de que consciência, né, está criando sentimento, está se prevenindo de se autodesligar. Então, assim, existem muitas questões éticas importantes que colocam, sim, os direitos humanos fundamentais, a liberdade, a democracia em risco, né, com o uso da inteligência artificial, mas não é bem por aí, é muito importante que se acredite que sim, que isso está criando consciência, está acontecendo. Não, não é bem por aí. Existe vida além do chat GPT. Utilizem de maneira crítica tudo que tem por aí e que tem muita coisa de inteligência artificial positiva também, ajudando nos desafios da sustentabilidade em várias áreas, né? Desde a área de saúde, área ambiental, em várias áreas com coisas positivas, né? Apesar da gente ter falado aqui de um monte de ponto negativo e de várias preocupações que a gente deve ter, mas existe sim também pontos positivos, e é isso. Então, eu fico à disposição, que depois eu vou passar o site para quem quiser conhecer mais os projetos também. Obrigada. Eu que agradeço novamente. João Pedro, você quer fazer suas palavras finais? Bom, agradeço, né, esse podcast aqui, as discussões da professora Marisa com a Leila foram bem proveitosas. Acho que deu para mostrar, né, um panorama do que seria a inteligência artificial, como que ela funciona, e até como marca do nosso tempo de 2000, dos anos da segunda metade, da segunda década, né, dos anos 2000 para frente, né, apesar de ser algo histórico, como a gente falou, algo antigo, né, uma discussão antiga, é algo que esse outro divisor de águas para nossa, talvez quando a Google surgiu, por exemplo, lá atrás. É isso, acho que deu para, digamos assim, democratizar um pouco esse conhecimento com os nossos ouvintes, com o público que vai estar podendo ver esse podcast. Muito obrigado, professora, mais uma vez, por ter participado e ter aceitado o convite. Bem, eu agradeço novamente a presença de vocês. João Pedro, muito obrigado pelo suporte técnico e por ter feito a intermediação com a professora Marisa, isso foi bastante importante para a gente. Pessoal, então, na descrição do vídeo vai estar, nós disponibilizamos os sites que a professora vai passar para a gente, os links importantes. Pessoal da WRB, vai ao ar, então, no dia 21 de dezembro, às 21 horas, na Rádio WRB. E um bom final de ano para todo mundo, que nós tenhamos um 2026 menos conflituoso do que foi 2025, seja um pouco mais tranquilo, e nos vemos ano que vem. O pessoal do WRB vai ter um programa especial agora no final do ano, mas o MemoriaCast volta em janeiro, com certeza, para todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau.